O sol da manhã mal despontava no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando a chave de boca de Ana ressoou contra o metal frio do motor. Ela, uma loira de beleza singular, contrastava com a sujeira e a graxa que marcavam suas mãos e macacão. Naquele dia, a rotina da fazenda do Sr. Albuquerque seria drasticamente alterada, e tudo começaria com um olhar de desprezo. O bilionário, conhecido por sua arrogância e modos rudes, jamais imaginaria que a jovem mecânica, aparentemente frágil, seria a peça central de uma reviravolta que abalaria suas convicções. Ana, com sua determinação silenciosa e habilidade nata, era a guardiã dos maquinários da fazenda. Mas para Albuquerque, ela era apenas mais uma pequena trabalhadora em seu vasto império. Ele a subestimava, e esse foi seu maior erro. Você já se sentiu invisível, desvalorizado, como se seus talentos e esforços fossem ignorados? Se a resposta for sim, prepare-se, porque a história de Ana é um espelho da sua própria força interior. E no final, você vai se surpreender com a atitude dela. E se você gosta de histórias de superação, já se inscreve no canal e ative o sininho, porque essa história vai te inspirar. A fazenda era um mundo à parte, um reino de verde e ouro, onde o sol castigava e o trabalho era a lei. No centro desse reino, reinava Ricardo, o milionário. Um homem de pouca paciência e muita presunção, acostumado a ter tudo o que queria, quando queria. E aparentemente ele queria implicar com a mecânica loira. Anã era o nome dela, uma mulher de beleza singular, com cabelos cor de sol e olhos que refletiam a força do aço. Ela era a alma da oficina, o coração pulsante que mantinha as máquinas funcionando. Mas Ricardo parecia não enxergar sua habilidade, apenas sua aparente fragilidade. Ele a via como um ser delicado em um mundo bruto e fazia questão de lembrá-la disso a cada oportunidade. Uma mulher como você, Ana, deveria estar em casa cuidando de um jardim, não se sujando com graxa, ele dizia, com um sorriso debochado que não alcançava seus olhos. Ana respondia com um olhar firme, sem se deixar abalar pelas palavras venenosas. Ela sabia do seu valor, da sua capacidade. Ricardo podia ter o dinheiro, mas ela tinha o conhecimento, a paixão pelo que fazia e a determinação de provar que ele estava errado. A tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Um choque estava prestes a acontecer. Uma faísca que incendiaria a fazenda e revelaria a verdadeira força daquela mulher que ele tanto subestimava. O que Ricardo não sabia é que, por trás da beleza angelical, se escondia uma leoa faminta por respeito e reconhecimento. E ela estava prestes a rugir. E foi assim que a vida de Ana Paula se entrelaçou com a imponente fazenda do Sr. Ricardo. Ela, uma jovem mecânica de mãos calejadas e um coração resiliente, via naquela oportunidade a chance de reconstruir seus sonhos. Mas mal sabia ela que, por trás da fachada de prosperidade, espreitava um homem arrogante e cruel. No entanto, o Sr. Ricardo, acostumado a ter tudo aos seus pés, não conseguia disfarçar o desprezo por Ana Paula. Para ele, uma mulher loira, bonita e trabalhando em uma função considerada masculina era um paradoxo irritante. Ele a via como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele mundo de riqueza e poder. Os dias se tornaram um tormento para Ana Paula. Sr. Ricardo a humilhava constantemente, questionando sua capacidade e a comparando com outros mecânicos experientes. Fazia questão de dar tarefas difíceis e prazos impossíveis, apenas para vê-la falhar. As palavras dele eram como chicotadas, ferindo a alma da jovem que tanto se esforçava para provar seu valor. Aos poucos, a confiança de Ana Paula foi se esvaindo. As noites eram marcadas por lágrimas silenciosas e dúvidas cruéis. Será que ela era realmente capaz? Será que deveria desistir e voltar para sua vida antiga, por mais difícil que fosse?
A cada dia, a sombra da desesperança pairava sobre seus ombros, ameaçando apagar a chama da esperança que ainda insistia em brilhar em seu coração. A vida de Lorena na fazenda era uma dança constante entre a sujeira e a esperança. Cada amanhecer a encontrava sob a imensidão azul, o sol beijando seus cabelos loiros, enquanto ela, com as mãos calejadas, dava vida a máquinas antes inertes. A oficina, seu santuário, ecoava com o som metálico de chaves e parafusos, um ritmo familiar que embalava seus dias. Mas por trás da beleza agreste da fazenda e da dedicação de Lorena, pairava uma nuvem escura, a figura de Henrique, o milionário arrogante. Ele a via como uma peça substituível, uma engrenagem insignificante em seu império. Suas palavras eram como farpas, seu olhar, um julgamento constante. Um dia, um dos tratores da fazenda, essencial para a colheita, apresentou uma falha crítica. Henrique, furioso, despejou sua ira em Lorena, questionando sua competência e a humilhando diante dos outros funcionários. "Você é só uma mecânica de meia tigela. Se não fosse por mim, estaria catando lixo por aí", gritou ele, o rosto vermelho de raiva. Lorena, com o coração em pedaços, sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas no fundo, uma chama de determinação se acendeu. Ela não era o lixo que Henrique a acusava de ser. Ela era uma mulher forte, uma guerreira que havia aprendido a transformar a dor em combustível, e ela provaria a ele e a todos do que era capaz. Fernanda sentiu o olhar do fazendeiro queimar em suas costas, enquanto se abaixava para examinar o motor do trator. Aquele homem, com sua arrogância incrustada nos poros, parecia se deleitar com cada demonstração de sua suposta inferioridade. "Uma mulher mexendo com máquinas? Francamente, Fernanda, isso é uma piada", ele havia dito, com um tom de escárnio que a fez cerrar os punhos. Mas Fernanda não era de se abater. Ela havia aprendido a dureza do metal e a complexidade dos motores com seu pai, um mecânico de coração e alma. Cada peça, cada engrenagem, era como uma extensão de si mesma. E ela sabia, no fundo, que aquele trator era sua chance de provar seu valor, não apenas para o fazendeiro, mas para si mesma. Enquanto seus dedos habilidosos deslizavam pelas entranhas da máquina, ela ouvia os comentários maldosos dos outros funcionários, sussurros venenosos que tentavam minar sua confiança. Mas ela os ignorava, concentrando-se no ritmo constante de seu trabalho, na dança intrincada das ferramentas em suas mãos. O sol castigava sua pele, o suor escorria por sua testa, mas Fernanda não se importava. Ela estava determinada a vencer, a mostrar para aquele milionário arrogante que a força não reside nos bolsos cheios de dinheiro, mas na garra e na determinação de quem luta para sobreviver. E ela, com suas mãos sujas de graxa e seu coração cheio de esperança, estava pronta para lutar. Clara, sentindo o peso do olhar de desprezo de Ricardo sobre ela, respirou fundo. Não deixaria que a arrogância daquele homem a consumisse. Ela conhecia cada parafuso, cada engrenagem daquelas máquinas como a palma da sua mão. Aquele trator, objeto da discórdia, era mais do que metal e óleo. Era a esperança de uma colheita farta, o sustento de muitas famílias que dependiam daquela fazenda. Com um brilho desafiador nos olhos, Clara ignorou os comentários sarcásticos e se concentrou no problema. O motor tossia, falhava, como se estivesse implorando por socorro. Ela sabia que era algo complexo, mas não impossível. Pegou suas ferramentas, cada uma delas uma extensão de seus dedos, e começou a trabalhar. Ricardo, cruzando os braços, observava com um sorriso debochado. Uma mulherzinha mexendo em máquinas. Isso nunca vai dar certo, pensava ele em voz alta, para que todos ouvissem. Mas Clara não se abalava. Ela já havia enfrentado preconceitos piores na oficina do pai, onde cresceu aprendendo o ofício.
As horas se arrastaram. O sol castigava, mas Clara não parou. Suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a graxa, mas ela persistia. Ricardo, entediado, já começava a duvidar de que ela fosse desistir. Via em seus olhos uma determinação que o incomodava, uma força que ele não conseguia entender. O que aquela mulher estava tramando? Enquanto isso, na oficina, Luísa, com as mãos sujas de graxa, mas o olhar determinado, não se abalava com as palavras do milionário. Ela sabia do seu valor, da sua habilidade com motores e da sua paixão por consertar máquinas. A cada ferramenta que pegava, a cada parafuso que apertava, ela reafirmava sua força e sua crença em si mesma. As horas passavam e o trabalho avançava. Luísa mergulhava no ronco do motor, no cheiro do óleo, sentindo-se no controle, dona da situação. O trator, antes mudo e inerte, começava a dar sinais de vida. Pequenos tremores, um ronco fraco, a promessa de um gigante acordando. Enquanto isso, o milionário, impaciente, observava de longe. A cada sinal de que Luísa estava perto de consertar o trator, sua arrogância diminuía, dando lugar a uma ponta de curiosidade, talvez até um fio de respeito. Ele não podia acreditar que aquela mulher, que ele havia julgado tão inferior, estava prestes a realizar um feito que seus mecânicos renomados não conseguiram. A noite caía sobre a fazenda, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Sob a luz fraca de um lampião, Luísa dava os últimos retoques no motor. Seus olhos brilhavam de cansaço, mas também de satisfação. Ela sabia que estava prestes a provar o seu valor, a mostrar ao milionário que a humildade e a perseverança podem superar a arrogância e o preconceito. A arrogância de Ricardo parecia não ter limites. Cada dia era uma nova demonstração de poder, uma nova forma de lembrar a todos quem mandava. Clara, por sua vez, engolia cada humilhação com uma dignidade surpreendente. Seus olhos, antes cheios de um brilho vibrante, agora carregavam uma sombra de tristeza, mas ainda assim, uma faísca de determinação teimava em brilhar. Um dia, Ricardo, precisando urgentemente de um de seus tratores para o plantio, encontrou Clara trabalhando arduamente em um motor complexo. Irritado com a demora, ele a insultou de forma cruel, questionando sua competência e seu valor ali. Você é lenta demais, inútil. Se não fosse por mim, estaria catando lixo. As palavras ecoaram no galpão, ferindo Clara como navalhas. Mas ao invés de se abater, Clara levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Ricardo. Uma calma gélida emanava dela, uma serenidade que contrastava com a fúria do milionário. Senhor Ricardo, ela disse em um tom firme e surpreendentemente controlado. Eu posso ser pobre, mas a minha honestidade e o meu trabalho valem mais do que todo o seu dinheiro. Ricardo, atônito com a ousadia daquela mulher, riu sarcasticamente. Ah, é mesmo? Então me mostre, mecânica de Araque, me mostre do que você é capaz. Clara sorriu misteriosamente. Eu vou mostrar, senhor Ricardo, eu vou mostrar. Enquanto o relógio da oficina avançava lentamente, marcando a passagem das horas, a atmosfera ficava cada vez mais carregada. A loira continuava a trabalhar incessantemente no trator, cada movimento seu carregado de uma determinação silenciosa. A cada parafuso apertado, a cada peça encaixada, parecia que ela estava reconstruindo não apenas a máquina, mas também a si mesma. Do lado de fora, a figura imponente do milionário permanecia, agora envolta em uma mistura de impaciência e curiosidade. Ele observava a mecânica, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Será que ela realmente conseguiria consertar o trator? Ou estaria apenas prolongando o inevitável? A tensão era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre a fazenda.
Os outros funcionários, antes tão ocupados, agora se reuniam em pequenos grupos, sussurrando e lançando olhares furtivos para a oficina. Todos sabiam que o que estava acontecendo ali era mais do que apenas um reparo mecânico. Era um confronto entre dois mundos, duas visões de vida. De repente, um som alto ecoou pela oficina, fazendo todos se sobressaltarem. Era o motor do trator, que finalmente havia voltado à vida. A loira sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e contagiou a todos que estavam presentes. Ela havia conseguido. A máquina, antes inerte e abandonada, agora rugia com força e vitalidade, pronta para voltar ao trabalho. Mas o que ninguém imaginava era que aquele era apenas o começo de uma reviravolta ainda maior. Então, no silêncio da oficina, apenas o som metálico das ferramentas e o vento uivando lá fora. A chama da determinação reacendeu em Clara. Ela não deixaria que a arrogância daquele homem a definisse. Ele a via como mais uma peça descartável, uma engrenagem barata em sua máquina de riqueza. Mas Clara era muito mais que isso. Ela era a força que mantinha aquela fazenda funcionando, a inteligência por trás de cada reparo, a alma que entendia as máquinas como se fossem extensões de si mesma. Com os olhos fixos no trator, Clara visualizou o problema, cada componente, cada peça danificada. Ela não precisava da aprovação de Ricardo nem de sua condescendência. Ela tinha o conhecimento, a habilidade e a coragem para provar seu valor. A cada ferramenta que pegava, a cada parafuso que apertava, Clara sentia sua confiança retornar, mais forte do que nunca. Enquanto isso, Ricardo, lá na sede da fazenda, dava ordens e esbanjava seu dinheiro, alheio à tempestade que se formava dentro daquela oficina. Ele acreditava ter o controle de tudo, mas mal sabia que a verdadeira força estava nas mãos daquela mulher, a mecânica que ele ousou humilhar. Uma força que não se mede em cifras, mas em resiliência e paixão pelo que faz. O destino sorrateiramente tecia seus fios, preparando o palco para uma reviravolta que abalaria os alicerces daquela fazenda e silenciaria a arrogância de Ricardo. Enquanto isso, na oficina improvisada, a fumaça do maçarico dançava ao redor do rosto de Sofia. Ela trabalhava com uma precisão que impressionava. Cada movimento calculado, cada solda, uma prova de sua dedicação. O motor roncava, ganhando vida sob seus cuidados, um rugido que ecoava pela fazenda, um desafio silencioso lançado ao vento. A notícia de que o carro do Sr. Montenegro estava quase pronto se espalhou como rastilho de pólvora entre os funcionários. Havia curiosidade, admiração, mas também certa apreensão. O que aconteceria quando aquele homem orgulhoso visse o trabalho de Sofia? Na sede da fazenda, Montenegro caminhava de um lado para o outro impaciente. A espera era uma tortura para ele. A imagem daquela mecânica insignificante ainda o irritava. Como ousava desafiá-lo daquela forma? Mas algo o incomodava ainda mais. A persistente lembrança do brilho nos olhos dela. Uma faísca de determinação que ele raramente via em outras pessoas. Decidiu ir até a oficina. Precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Quando chegou, o som do motor o paralisou. Era suave, potente, diferente de tudo que já havia ouvido. Sofia estava lá, com as mãos sujas de graxa e um sorriso sereno no rosto. Ela se virou ao vê-lo, seus olhos encontrando os dele em um desafio silencioso. "Está pronto", ela disse sem rodeios. "Pode testar." Montenegro sentiu um nó no estômago. Aquele momento se aproximava. O momento da verdade. O brilho do sol da manhã refletia no capô do carro, enquanto Ana terminava de apertar o último parafuso. Ela se levantou, limpando as mãos sujas de graxa no macacão, e avaliou seu trabalho. O carro, antes uma sucata esquecida, agora ronronava suavemente sob seus cuidados. Um sorriso discreto curvou seus lábios.
Aquele era o carro que o milionário usava para ir à cidade. E ela sabia que ele não esperava vê-lo funcionando tão cedo. De repente, passos pesados se aproximaram. Era o capataz, um homem corpulento com um olhar sempre desconfiado. "O que você está fazendo aí, Ana? Já terminou a cerca do pasto?" Ele perguntou, a voz carregada de impaciência. "Quase, Sr. Silva, mas o carro do patrão..." Ana hesitou, receosa da reação do capataz. "Ele precisava urgente, e eu achei que podia adiantar." O capataz bufou. "Deixe o carro para os mecânicos da cidade, menina. Seu lugar é no campo, cuidando dos animais. O patrão não vai gostar nada de saber que você está mexendo nas coisas dele." Ana sentiu o sangue ferver. Ela sabia que ele a subestimava, como todos ali. Mas ela não era uma simples camponesa. Ela tinha talento, paixão e determinação. E provaria a todos, inclusive ao milionário arrogante, do que era capaz. Ela respirou fundo, controlando a raiva. "Com licença, Sr. Silva, preciso voltar para a cerca." Ana respondeu, desviando o olhar. Mas em seus olhos, uma faísca de desafio brilhava, esperando o momento certo para se incendiar. Ela sabia que a sua vingança seria silenciosa e fulminante. A noite caiu sobre a fazenda, mas a oficina permanecia iluminada. Luísa, com o rosto sujo de graxa e o cabelo preso em um rabo de cavalo, lutava contra um motor teimoso. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, deslizavam com precisão entre as peças, buscando a causa do problema. Ela sabia que Adolfo dependia daquela máquina para irrigar as plantações, e cada minuto perdido era um prejuízo imenso. Enquanto isso, no escritório da mansão, Adolfo bebia um uísque caro, observando a tela do computador. As notícias sobre a quebra do trator o irritavam profundamente. "Uma mecânica, uma mulher", resmungava, sentindo que sua fazenda, antes impecável, estava sendo maculada por essa presença inesperada. Ele não conseguia entender como alguém como Luísa, com suas roupas simples e mãos ásperas, poderia ser útil em seu mundo de luxo e poder. Ainda assim, a necessidade o obrigava a tolerar a presença da mecânica. Adolfo sabia que encontrar outro profissional qualificado em tão pouco tempo seria impossível. Mas a cada hora que se passava, sua impaciência crescia. Ele não conseguia evitar o pensamento de que Luísa estava demorando de propósito, talvez tentando tirar vantagem da situação. A arrogância borbulhava em seu peito, alimentando o desejo de humilhá-la, de mostrar quem realmente mandava ali. Finalmente, a paciência de Adolfo se esgotou. Levantou-se da cadeira, determinado a confrontar Luísa e exigir uma solução imediata. Ignorando os conselhos de seus empregados, que sugeriam esperar até o dia seguinte, ele caminhou em direção à oficina, pronto para despejar toda a sua frustração na jovem mecânica. O que ele não imaginava era que, ao chegar lá, a cena que encontraria o deixaria completamente atônito. A poeira da estrada dançava no ar enquanto o carro de luxo, agora impecável, deslizava para longe. Laura observava, um sorriso discreto nos lábios, enquanto a figura de Ricardo se tornava um ponto distante. A arrogância dele, tão evidente minutos antes, havia se dissipado como névoa ao sol. Ele partira sim, mas com uma nova dose de respeito, talvez até um toque de admiração pela mulher que ele ousara subestimar. De volta à oficina, o burburinho recomeçava. Os outros mecânicos a olhavam com curiosidade, alguns com evidente espanto. A fofoca corria solta, como rastilho de pólvora. Ela consertou o carro do ricaço. Dizem que ele quase a demitiu, e no fim, ela o calou. Laura, no entanto, não se deixava abalar. A atenção, embora nova, não a deslumbrava. Seu foco era a próxima máquina, o próximo desafio. Enquanto se dirigia ao próximo veículo, sentiu um aperto no coração. A imagem de sua mãe, as dificuldades que enfrentaram juntas, tudo voltava à tona.
Ela sabia que aquela vitória, por mais saborosa que fosse, não apagaria as cicatrizes do passado. Mas era um pequeno passo, rumo a um futuro diferente. Um futuro onde o talento e a perseverança valessem mais do que a origem humilde ou o gênero. Naquela tarde, o sol se punha avermelhado no horizonte. Laura, exausta, mas satisfeita, sentou-se à sombra de um trator imponente. Fechou os olhos, respirando fundo o cheiro de óleo e terra. Aquele era o seu mundo, o seu reino. E ali, entre chaves e motores, ela se sentia livre, forte e capaz de transformar o seu próprio destino. E foi ali, naquele instante, que a vida de Ana mudou para sempre. Aquele gesto de desprezo, aquela humilhação pública, em vez de derrubá-la, acendeu uma chama dentro dela. Uma chama de determinação, de força, de vontade de provar a si mesma e ao mundo que ela era capaz. Ela usou cada centavo que tinha, cada minuto livre, para estudar, para se aprimorar, para se tornar a melhor mecânica que aquela fazenda já viu. E com o tempo, sua reputação cresceu, seus serviços eram cada vez mais procurados e sua oficina, antes um canto esquecido, se tornou o coração pulsante da fazenda. Então o destino, com seu senso de humor peculiar, colocou o milionário arrogante diante dela novamente. Seu carro, um modelo importado caríssimo, enguiçou bem em frente à oficina de Ana. Ele, desesperado, a reconheceu e, com um misto de surpresa e constrangimento, pediu sua ajuda. Ana, com um sorriso sereno nos lábios, aceitou. E enquanto consertava o carro, com maestria e precisão, ele percebeu que aquela mulher, antes humilhada e desprezada, havia se tornado uma força da natureza. Uma força que ele, com toda a sua riqueza e poder, jamais poderia ter imaginado. A história de Ana é uma prova de que a superação é possível, de que a fé, a esperança e a perseverança podem transformar até as piores cicatrizes em flores exuberantes. E você que está assistindo, qual cicatriz você vai transformar em flor hoje? Deixe seu comentário, compartilhe sua história e inspire outras pessoas a acreditarem no poder da transformação. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.